Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 21 de junho de 2024, sexta-feira. Viver a liturgia na paróquia. Meus irmãos, dando continuidade à nossa preparação para o grande jubileu do próximo ano, os 60 anos de encerramento do Concílio Ecumênico Vaticano II, nos debruçaremos hoje, nesse programa, em mais um volume da coleção Cadernos do Concílio, que recorda os principais documentos deste concílio ecumênico, marcante para a história da Igreja. O Magistério da Igreja Católica resolveu fazer isso em preparação ao jubileu, para que possamos ter contato novamente com esses documentos e ainda, de certa forma, reviver e celebrar o Concílio Ecumênico Vaticano II. Antes de mais nada, ou antes de querermos realizar um outro concílio, ou de criarmos ideologias para não aceitar o Concílio Vaticano II, temos ainda que viver muita coisa desse Concílio Ecumênico, que não foi vivido. Como bem sabemos, grande parte das mudanças que o concílio propôs foi a reforma litúrgica. Infelizmente, algumas pessoas ainda não aceitam aquilo que foi mudado e querem fazer celebrações do rito anterior ao concílio. Tudo aquilo que a Igreja faz ou propõe é para melhorar a participação dos fiéis e fazer com que os mesmos cresçam em sua vida de fé. A liturgia não envolve somente a celebração da Santa Missa, mas todo o momento de oração é regido pela Sagrada Liturgia. Podemos dizer que a liturgia orienta aquilo que vai acontecer ao longo da missa ou do momento de oração. Para que a liturgia aconteça de maneira ornada, ou eu diria melhor, ordenada, e tudo saia corretamente, é preciso, em primeiro lugar, preparar bem. Em segundo lugar, aqueles que estiverem à frente da liturgia não devem fazer nada correndo ou com pressa, mas realizar tudo devagar e com calma, vivendo o mistério celebrado. A liturgia é da Igreja e está no coração da Igreja. Por isso, ao longo da liturgia, deve-se evitar algumas ideologias e não criar uma liturgia própria, mas seguir a liturgia da Igreja. Por isso temos que seguir aquilo que foi proposto pela reforma litúrgica para caminharmos juntos como Igreja, lembrando que fazemos parte de um corpo que tem Cristo como cabeça. Toda liturgia deve estar voltada para a cabeça, que é Cristo. A liturgia é para além da história, ou seja, surgiu há muitos anos, desde o Antigo Testamento era celebrada. É claro que não da forma que conhecemos hoje, mas foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. No Antigo Testamento, o povo judeu se reunia no templo para recitar salmos e ouvir a Torá. No Novo Testamento, o povo judeu se reunia nas sinagogas para meditar a Torá e recitar os salmos. Jesus rezava com seus discípulos meditando os salmos. Na noite da última ceia, antes de lavar os pés dos discípulos e partir o pão, Jesus rezou com os discípulos recitando os salmos. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos deram início à igreja primitiva e celebraram a liturgia, anunciando a palavra, partilhando tudo o que tinham em comum e partilhando o pão. Nos dias de hoje, muita coisa mudou, mas a essência permaneceu: o anúncio da palavra e a partilha do pão. Ao longo da missa, participamos de duas grandes mesas: a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Temos que abrir os ouvidos e o coração para que a palavra faça morada em nós. Após acolhermos a palavra, comungamos da Eucaristia. Em toda a missa recordamos o mistério pascal de Cristo, ou seja, fazemos memória daquilo que aconteceu na última ceia. Esse fazer memória não é apenas uma repetição, repito, não é repetição, mas é fazer aquilo que Jesus fez não como um mero teatro, mas naquele momento o sacerdote age na pessoa de Cristo, ou seja, é o próprio Cristo ali presente e pede ao Pai para que envie o Espírito Santo, para que aquelas oferendas do pão e do vinho se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, fazer memória do que aconteceu na última ceia, tornamos ao mesmo tempo esse acontecimento atual, hoje. É como se a ceia fosse hoje. Por isso que é mistério, e o sacerdote disse ao final:
Eis o mistério da fé. O memorial faz parte da liturgia todas as vezes que invocamos a presença de Jesus no meio de nós. O sacerdote diz ao menos 3 vezes ao longo da missa a interlocução: Senhor esteja convosco, e nós respondemos solenemente: Ele está no meio de nós. Cristo está no meio de nós através do Espírito Santo, e além de animar a vida da comunidade, torna possível o mistério que está sendo celebrado. A liturgia ainda se adapta às diferentes culturas, ou seja, a liturgia fala a língua do povo, que quer estar próxima do povo. Quando Jesus enviou os discípulos no dia de Pentecostes, os enviou aos 4 cantos da terra, ou seja, a igreja é universal, católica, presente no mundo inteiro. Por isso, em cada lugar, a liturgia se adapta à cultura local, mas não perdendo a essência do mistério que é Cristo. Meus irmãos, este documento ainda faz uma alerta para que tenhamos o cuidado de não fazer exageros na liturgia, ou seja, conforme já disse, o centro da liturgia é Cristo. Ele é a essência, por isso temos que ter o cuidado de, ao celebrarmos a liturgia, não perder essa essência. O documento diz ainda que, a respeito do domingo, esse é o dia por excelência, dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão é convidado a viver esse dia com alegria e intensidade, sendo a missa como uma obrigatoriedade neste dia semanal. Nos dias de hoje temos que resgatar em nossas famílias a importância do domingo. Infelizmente, modernamente, com o avanço da tecnologia e outros atrativos, as famílias acabam deixando a missa de lado. O lazer, o descanso e o estar com a família são possíveis neste dia, mas não podemos perder a essência do domingo e dedicar este dia ao Senhor Jesus. A liturgia deve ser vibrante, não reduzida a um ritual árido e incompreensível, preso a rubricas ou a indicações prescritas no missal romano ou no lecionário. A liturgia não pode ser engessada, mas a liturgia deve ser animada e conduzir as pessoas ao mistério celebrado. Além do mais, tanto o celebrante quanto o animador da Santa Missa devem instigar a comunidade para que participe da missa, respondendo aquilo que está prescrito na oração eucarística, sobretudo o Amém após o por Cristo, que fecha a oração eucarística. Na liturgia, é toda a comunidade que celebra, e o sacerdote é o presidente da celebração. Portanto, meus irmãos e irmãs, conforme diz o título desse documento, devemos viver a liturgia na paróquia e vivê-la bem, com afinco e alegria. Em cada paróquia deve ter um grupo responsável pela liturgia para animar a vida da comunidade, e esse grupo, juntamente com o sacerdote, deve conduzir a comunidade ao mistério central, que é Cristo. Animados pelo Espírito Santo, vivamos de maneira intensa a liturgia e tenhamos gosto por participar da missa, sobretudo as dominicais. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças. Silêncio, oh silêncio, Deus nos fala.
silêncio.